Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Hoje a gente vai continuar a discorrer sobre o livro do Eclesiástico, que nós começamos a discorrer no vídeo anterior. Então, nós vamos continuar a falar sobre esse importante livro, que é um livro reflexivo, um livro com conselhos de sabedoria muito importantes para nós católicos. Vigilância nas relações sociais. Não disputes com um homem poderoso para que não caias em suas mãos. Não tenhas desavença com o rico, para não acontecer que ele te mova um processo. Pois ouro e a prata perderam a muitos, e o poder deles chega até a transviar o coração de um rei. Não tenhas desavença com um grande falador, e não amontoes lenha em sua fogueira. Não convivas com um homem mal educado, para não acontecer que ele fale mal de teus antepassados. Não desprezes um homem que renuncia ao pecado. Não lhe dirijas censuras, lembra-te que todos merecemos o castigo. Não desprezes um ancião, pois algum dentre nós também envelheceremos. Não te alegres com a morte de teu inimigo, pois sabes que todos morreremos, e não queremos que com isso se regozije. Olha que conselhos, então, importantes para nós nas relações sociais. A gente realmente nunca conviver com um homem mal educado, nunca desprezar um homem que renuncia ao pecado, nunca desprezar um ancião, não se alegrar com a morte do nosso inimigo. Então, realmente, são conselhos muito importantes para o nosso dia a dia. Exemplos dos sábios. Não desprezes o que contarem os velhos sábios, mas entretente em tuas palavras, pois é com eles que aprenderás a sabedoria, os ensinamentos da inteligência, e a arte de servir irrepreensivelmente aos poderosos. Não desprezes os ensinamentos dos anciãos, pois eles os aprenderam com seus pais. Estudarás com eles o conhecimento, e a arte de responder com oportunidade. Não acendas os tições dos pecadores, repreendendo-os, para não acontecer que te queime nas chamas dos seus pecados. Não existas perante o insolente, para que ele não arme ciladas as tuas palavras. Não empreste dinheiro a alguém mais poderoso do que tu, pois se lhe emprestares, considera-o perdido. Não prestes fianças a outrem além de tuas posses, pois se o fizeres, considera-te na obrigação de pagá-la. Não julgues o procedimento de um juiz, pois ele julga conforme a equidade. Não enveredes por um caminho com um audacioso, para não acontecer que ele faça recair sobre ti teus delitos, pois ele só age segundo o seu capricho, e por causa de sua loucura perecerás com ele. Não tenhas desavença com o homem irascível, não vás para o deserto com um audacioso, para que ele nada vale o sangue, e ele te destruirá quando te achares sem socorro. Não delibere com loucos, pois só ama o que lhes agrada. Nada resolvas perante um estranho, pois não sabes o que ele pode imaginar. Não abras o seu coração a qualquer homem, para não acontecer que recebas uma falsa amizade, e além disso o trajes. Então aqui fala, o exemplo dos sábios, o exemplo daquelas pessoas que viveram a sabedoria. Fala para você não conviver com loucos, pois só pensam nos seus próprios interesses. Fala para você não discutir ou não tentar entender os pecadores, ou não entrar em desavenças, ou em não acender os seus tições, para que eles não te queimem nas chamas dos seus pecados. Enfim, são vários conselhos de sabedoria para cada um de nós. Atitude com respeito às mulheres. Não tenha ciúmes da mulher que repousa no teu seio, para que ela não empregue contra ti a malícia que lhe houver ensinado. Não entregues tua alma ao domínio de tua mulher, para que ela não usurpe tua autoridade e fiques humilhado. Não lances os olhos para uma mulher leviana, para que não caias em suas ciladas. Não frequentes assiduamente uma dançarina e não lhe des atenção, para que não pereças por causa de seus encantos. Não detenhas o olhar sobre uma jovem, para que a sua beleza não venha a causar tua ruína. Nunca te entregues às prostitutas, para que não te percas com os teus haveres. Não lances os olhos daqui e ali pelas ruas da cidade. Não vagueies pelos caminhos. Desvia os olhos da mulher elegante. Não fites com insistência uma beleza desconhecida. Muitos pereceram por causa da beleza feminina, e por causa dela inflama-se o fogo do desejo. Toda mulher que se entrega à devassidão é como o esterco que se pisa na estrada. Muitos, por haver admirado uma beleza desconhecida,
Foram condenados, pois a conversa dela queima como fogo. Nunca te sentes ao lado de uma estrangeira. Não te ponhas à mesa com ela. Não a provoques a beber vinho, para não acontecer que teu coração por ela se apaixone, e que pelo preço de seu sangue caias na perdição. Então, são atitudes com respeito às mulheres. As mulheres belas, as dançarinas, as prostitutas, é para você se afastar dessas pessoas, para que você não pereça por causa dos seus encantos, para que a sua beleza não venha causar a sua ruína, né? Que você realmente não se perca com as prostitutas, não se entregue a elas, desvie os olhos da mulher elegante. Então, aqui são vários conselhos muito importantes com respeito às mulheres. Amigos de longas datas. Não abandones um velho amigo, pois o novo não o valerá. Vinho novo, amigo novo. É quando envelhece que beberás com gosto. Relações sociais. Não invejes a glória nem as riquezas do pecador, pois não sabes qual será a sua ruína. Não sintas prazer com a violência dos injustos. Sabe que o ímpio desagrada a Deus até na habitação dos mortos. Afasta-te do homem que tem o poder de matar, e assim não saberás o que temer a morte. Mas se dele te aproximares, cuida em não cometer nenhuma falta, para não acontecer que ele tire a tua vida. Sabe que a morte está próxima, porque andas em meio de armadilhas, e no meio das armas de inimigos encolerizados. Tanto quanto possível, desconfia de quem de ti se aproxima, e aconselha-te com os sábios e os prudentes. Que os teus convívios sejam virtuosos, põe tua glória no temor de Deus. Que o pensamento de Deus ocupe o teu espírito, e os preceitos do Altíssimo sejam a tua conversa. É pela obra de tuas mãos que o artista conquista a estima, e um príncipe do povo pela sabedoria de seus discursos, e os anciãos pela prudência de suas palavras. Um grande falador é coisa terrível na cidade. O homem de conversas imprudentes torna-se odioso. Então aqui fala, né, as relações sociais, para você não invejar as glórias e as riquezas do pecador, porque você não sabe o que acontecerá com ele. Né? Não sintas prazer com a violência dos injustos, porque o ímpio desagrada a Deus até na habitação dos mortos, é que fala. Afastar-se do homem que tem o poder de matar, né? Que você realmente nunca tenha prazer em estar com essas pessoas, né? Porque andas em meio de armadilhas. Que os seus convívios sejam virtuosos, que você se compraza, que você ponha sua glória no temor de Deus, que o pensamento de Deus ocupe o teu espírito. Sabedoria das autoridades. Um governador sábio julga o seu povo. O governo de um homem sensato será estável. Tal o juiz do povo, tal os seus ministros. Tal o governador da cidade, tais os seus habitantes. O rei privado de juízo perde o seu povo. As cidades povoam-se pelo bom senso dos que governam. O domínio sobre um país está nas mãos de Deus. Ele se suscitará no tempo oportuno um governador útil. A prosperidade do homem está na mão de Deus. É ele que põe na fronte do escriba um sinal de honra. Valor do homem. Não te recorde de nenhuma injustiça causada pelo próximo. Nada faças por um procedimento injusto. O orgulho é abominável a Deus e aos homens, e toda iniquidade das nações provoca horror. O reino passa de um povo a outro, por causa das injustiças, dos ultrajes e das fraudes diversas. Nada mais criminoso do que a avareza, de que se orgulha o que é terra e cinza. Nada mais iníquo do que o amor ao dinheiro. Aquele que o ama chega até vender a sua alma. Vivo ainda despojou-se de suas próprias entranhas. A duração de todo poder é breve. Uma doença prolongada cansa o médico. O médico atalha um breve mal-estar. Assim, o que hoje é rei, amanhã morrerá. Quando o homem está morto, tem por herança serpentes, bichos e vermes. O início do orgulho num homem é renegar a Deus, pois seu coração se afasta daquele que o criou. Pois o princípio de todo pecado é o orgulho. Aquele que nele se compraz será coberto de maldições, e acabará sendo por elas derrubado. Eis porque o Senhor desonrou a assembleia dos maus e os destruiu para sempre. Deus derrubou os tronos dos chefes orgulhosos e em lugar deles fez sentar homens pacíficos. Deus fez secar as raízes das nações arrogantes e implantou os humildes entre as mesmas nações. O Senhor destruiu as terras das nações e as arruinou até os alicerces. Destruiu muitas delas e exterminou-as. Apagou a sua lembrança de sobre a terra. Deus apaga a memória dos orgulhosos, enquanto faz perdurar a dos humildes de coração. O orgulho não foi criado para os homens, nem a cólera para o sexo feminino. A raça do homem que teme a Deus será honrada. Será desonrado aquele que desprezar os preceitos do Senhor. Entre os seus irmãos, a homenagem é feita para aqueles que os governam. Aqueles que temem a Deus serão honrados na presença do Senhor.
rico, nobre ou pobre, sua glória é o temor do Senhor. Não desprezes o homem justo, ainda que pobre. Não enalteças um pecador, ainda que rico. O grande, justo e poderoso recebe homenagens, mas ninguém é maior do que aquele que teme a Deus. Homens livres serão súditos de um escravo sensato. Repreendido, o homem prudente e educado não murmura. O ignorante não será honrado. Não te orgulhes do trabalho que fazes. Não sejas indolente no tempo da adversidade. Mas olha o trabalho e a abundância do que jactancioso que não tem pão. Meu filho, conserva tua alma na doçura e dá-lhe a honra que merece. Aquele que pega contra si mesmo, quem o justificará? Quem devolverá a honra a quem desonrou sua vida? Um pobre honrado pelo seu conhecimento e temor a Deus. Há quem o é por causa de suas riquezas. Mas quanta glória teria se fosse rico aquele que é honrado mesmo sendo pobre, mas o que se gloria de sua riqueza acautela-se para não se tornar pobre. Então, quantos conselhos também aqui, né, para você realmente não conviver com homens arrogantes, com homens orgulhosos. Deus derrubou os tronos dos chefes orgulhosos e fez sentar sobre eles homens pacíficos. Deus fez secar as raízes das nações arrogantes e implantou os humildes entre as mesmas nações. Deus apaga a memória dos orgulhosos, enquanto faz perdurar a dos humildes de coração. O orgulho não foi criado para os homens, nem a cólera para o sexo feminino. Então, a raça do homem que teme a Deus, esta sim será honrada. Então, aquela pessoa que desprezar os preceitos do Senhor será desonrado, né? Então, é importante a gente entender que quando nós servimos a Deus, nós trilhamos o caminho que agrada a Ele, o caminho da humildade, o caminho do amor, o caminho da bondade, o caminho, né, que agrada a Ele. Juízes temerários e juízo divino. A sabedoria do humilde levantará a sua cabeça e o fará sentar-se no meio dos grandes. Não avalies um homem pela sua aparência, não desprezes um homem pelo seu aspecto. Pequena é a abelha entre os seres alados. O que produz, entretanto, é o que há de mais doce. Não te glories nunca de tuas vestes, não te engrandeças no dia em que fores homenageado, pois suas obras do Altíssimo são admiráveis, dignas de glória, misteriosas e invisíveis. Muitos príncipes ocupam o trono, e alguém em quem não se pensava usou o diadema. Muitos poderosos foram grandemente oprimidos, e homens ilustres foram entregues às mãos de outrem. Não censures ninguém antes de estares bem informado, e quando te tiveres informado, repreende com equidade. Nada respondas antes de ter ouvido, não interrompas ninguém por meio de seu discurso, não indagues as coisas que não te dizem respeito, não te assentes com os maus para julgar. Meu filho, não empreendas coisas em demasia, porque se adquirires riquezas, não ficarás isento de culpa. Se empreenderes muitos negócios, não poderás abrangê-los. Se te antecipares, não te sairás bem deles. A ímpio que trabalha, se apressa e se queixa, porém só se torna menos rico. A homem esgotado em grande necessidade de alívio, pobre de energia e rico em necessidades, que o olhar de Deus considera com benevolência, e ele o tira do desalento para lhe dar ânimo. Muitos, ao verem isso, ficam surpreendidos e dão glória a Deus. Bens e males, vida e morte, pobreza e riqueza vêm de Deus. Em Deus se encontram a sabedoria, o conhecimento e a ciência da lei. Nele residem a caridade e as boas obras. O erro e as trevas foram criados com os pecadores. Aqueles que se comprazem no mal envelhecerão no mal. O dom de Deus permanece nos justos, e seu aproveitamento assegura um triunfo eterno. O homem que enriquece vivendo com economia, e a única recompensa que dela usufrui é de poder dizer: achei o repouso, vou agora desfrutar meus haveres sozinho. E ele não considera que o tempo passa, que vem a morte, que ao morrer tudo deixará para os outros. Permanece firme em sua aliança com Deus, que isso seja sempre assunto de tuas conversas, e envelhece praticando os mandamentos. Não prestes atenção ao que fazem os pecadores. Põe tua confiança em Deus e limita-te ao que fazes. É com efeito coisa fácil aos olhos de Deus enriquecer repentinamente o pobre. A bênção divina não se faz esperar para recompensar o justo. Em pouco tempo lhe faz crescer e dar fruto. Não digas de que preciso eu, que tenho a esperar de avante. Não digas tampouco, eu me basto a mim mesmo, que mal posso temer para o futuro. No dia feliz não percas a recordação dos males, nem a recordação do bem no dia infeliz, pois no dia da morte eu faço para Deus dar a cada um conforme ao seu comportamento. A dor de um instante faz esquecer os maiores prazeres. Com a morte do homem, todos os seus atos serão desvendados. Não louves homem algum antes de sua morte, pois é em seus filhos que se reconhece um homem. Então aqui, olha quão importante fala, né, que nunca você deve se gloriar, nunca você deve se engrandecer nos dias em que você for homenageado. Né? As obras do Altíssimo são admiráveis, só as obras dele, dignas de glória, misteriosas e invisíveis.
Você deve nunca censurar uma pessoa antes de estar bem informada. Você deve nunca responder antes de ter ouvido. Não indagar de coisas que não te dizem respeito, né? Você deve sempre entender que Deus é o provedor de tudo, bens, males, vida e morte, pobreza e riqueza vem de Deus. É nele que se encontram a sabedoria, o conhecimento e a ciência da lei. Nele residem a caridade e as boas obras. Os erros e as trevas foram criados com os pecadores, e aqueles que se comprazem no mal envelhecerão no mal. Agora o dom de Deus permanece nos justos. O seu aproveitamento assegura um triunfo eterno. Então Deus é o Criador da bondade, Deus é o Criador da sabedoria, do conhecimento. Os pecadores criaram as trevas e o erro. Então realmente você precisa entender que Deus, Ele vai dar a cada um segundo as suas obras no dia em que essas pessoas passarem desta para melhor, como se diz. É importante você permanecer firme na sua aliança com o Altíssimo, envelhecer praticando com os mandamentos, nunca prestar atenção ao que fazem os pecadores, né? Porque você precisa pôr a tua confiança em Deus e limitar-te ao que fazes. Por quê? Porque o caminho dos pecadores é um caminho escorregadio, e é coisa fácil aos olhos de Deus enriquecer repentinamente o pobre. A bênção divina não se faz esperar para recompensar o justo. Ele faz crescer e dar fruto. Então, realmente, você precisa sempre lembrar-se de Deus, nunca perder a recordação dos males, nem a recordação do bem do dia infeliz, né? Porque Deus, ele dará a cada um segundo o seu comportamento. A fidelidade do Senhor é algo notável, é algo extraordinário. E com a morte, todos os atos dos homens serão desvendados. Bom, pessoal, no próximo vídeo nós vamos continuar a falar sobre esse importante livro do Eclesiástico. Espero que todos estejam gostando desse conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.